Continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos conversando com o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, que é doutor em teologia moral, e a gente está conversando sobre assuntos relacionados justamente à moral, à consciência moral, à liberdade. Se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema, você pode assistir depois no portal da Rede Século XXI, do nosso programa Eclésia. Todas as edições dos nossos programas sempre estão disponíveis lá no portal da Rede Século XXI. rs21.com.br/eclésia, né? E você pode encontrar todos os nossos programas lá. Então, o primeiro bloco, se você perdeu, você volta depois lá na internet e dá uma olhadinha, que a gente vai continuar a conversa, já de um ponto adiantado, vamos dizer assim, da conversa, já que a gente falou sobre bastante coisa no primeiro bloco. E você, quando visitar o nosso portal, você pode pesquisar justamente no portal da rs21.com.br, né, daqui da Rede Século XXI, como é possível você se tornar sócio aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI. A nossa emissora, é um grande desafio, né, manter no ar uma emissora como a nossa. Há tantos anos o Padre Eduardo pensou na possibilidade de um tipo de evangelização através dos meios de comunicação social. Lá no portal você encontra mais informações para, por exemplo, saber como é que funciona essa relação com o nosso associado e aqui o nosso trabalho. Você, por exemplo, que se torna sócio da Rede Século XXI, você recebe na sua casa, todo mês, a revista Brasil Cristão. A revista Brasil Cristão é uma revista de formação, é uma revista de bom conteúdo de evangelização. Você recebe, inclusive, um encarte, né, com um comentário do Evangelho diariamente, né? Você recebe na revista Brasil Cristão. Bastou ficar sócio. E como é que faz para ficar sócio? É simples. Além do portal da Rede Século XXI, que você pode encontrar todas as informações, você pode ligar também no telefone que está aí no seu vídeo. As nossas atendentes, nesse momento, estão lá à tua disposição para tirar suas dúvidas. Primeiro, olha, eu gosto do programa Eclésia, eu gostaria de ajudar com essa obra de evangelização. De que maneira eu posso fazer isso? Cada um faz um tipo de doação que pode, que está ao seu alcance. Ah, mas eu posso doar tão pouquinho, mas é com um pouquinho do monte de gente que a gente consegue manter uma TV no ar. Não é barato, né? Envolve um monte de gente, um monte de equipamento, uma estrutura, enfim, não é barato, né? E como é que a gente faz para manter tudo isso? Justamente assim, com o apoio dos nossos queridos sócios, né, que mensalmente colaboram com a Associação do Senhor Jesus, com a Rede Século XXI, que permitem que o programa Eclésia e tantos outros aqui da Rede Século XXI, tanta gente é beneficiado por esse tipo de evangelização. A nossa novena das mãos sanguentadas de Jesus, que está tão popular no Brasil todo, tanta gente rezando, se aproximando da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo através de um mistério eterno da cruz, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É, de certa forma, o que a gente faz quando a gente reza a novena das mãos sanguentadas de Jesus. Esse tipo de novena, esse tipo de evangelização, programa de catequese como o nosso, tantos outros, enfim, você, querido sócio, que nos mantém no ar, que nos ajuda, então, a manter o sonho do Padre Eduardo de pé. Muitíssimo obrigado para todo mundo que doa, muitíssimo obrigado para todo mundo que vai entrar conosco dessa maneira, também nos ajudando a patrocinar essa obra de evangelização. Liga no telefone que está no seu vídeo, nossos atendentes vão te explicar certinho, inclusive como é que você faz para receber todo mês na sua casa a revista Brasil Cristão, tá certo? Muitíssimo obrigado a todos, então, nossos queridos sócios espalhados por todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil. Deus lhe pague. Vamos lá, padre, continuar a nossa conversa. Eu até comentei aqui no intervalo, nós falamos sobre tantos assuntos no primeiro bloco e já deu grandes desdobramentos, porque o assunto é fascinante mesmo, a gente começa a amarrar uma coisa na outra. E nós chegamos na questão da virtude, né? Primeiro vamos entender o que é a virtude. A virtude é uma disposição estável para o bem. Quer dizer, uma coisa é alguém que faz o bem por acidente, outra coisa é uma pessoa que faz o bem porque é uma pessoa boa. Então, a virtude é essa qualidade, qualidade em sentido não, utilizando a palavra qualidade em sentido lato, né? É a qualidade de quem, de fato, age habitualmente bem, porque possui essa disposição. Mais ou menos, por exemplo, como um pianista não é alguém que, por um acidente, toca um piano, mas alguém que realmente sabe tocar piano, né? Então, a virtude é isso, é uma disposição estável que permite com que o homem haja sempre de uma maneira boa. O contrário da virtude é o vício? É o vício, mas vício não no sentido com o qual essa palavra soa aos nossos ouvidos. Porque a gente, quando fala de vício, a pessoa pensa vício de cigarro, vício de bebida, né? Mas vício enquanto algo que danifica, que vicia, né? Ou seja, que corrompe, que destrói
a nossa ação por dentro. A virtude, ela é uma característica do cristão? Somente o cristão possui a virtude? Ou há virtudes fora do âmbito religioso? E de que maneira a gente relaciona uma com a outra? Existem dois tipos de virtudes. Existem as virtudes naturais, que qualquer pessoa pode adquirir, né? Que elas são, digamos assim, resumidas nas 4 virtudes chamadas cardeais. Porque a palavra cardial vem da palavra cardo, em latim, que significa dobradiça. Né? Então, dessas 4 virtudes, desdobram todas as demais virtudes, que é a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Mas, além dessas virtudes adquiridas, existem as virtudes sobrenaturais. Né? As virtudes naturais podem ser adquiridas por qualquer pessoa. As virtudes sobrenaturais só podem ser adquiridas por quem está em graça de Deus, por um cristão que está em graça de Deus. São, em primeiro lugar, as virtudes da fé, da esperança e da caridade, e, além delas, as virtudes morais infusas, né? A prudência infusa, a justiça infusa, a temperança infusa e a fortaleza infusa. Ou seja, são virtudes dadas por Deus que elevam a nossa vida moral a um nível sobrenatural. Bom, todas essas virtudes, esses dons, nós recebemos num episódio concreto e claro, no tempo e na história de cada um de nós, que é o nosso batismo, tá certo? Portanto, quem não é batizado não tem acesso a esse tipo de virtude? As virtudes sobrenaturais, não. Mas em que sentido, né? Aqui existem distinções que nós podemos fazer. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha recebido o batismo de desejo, um catecúmeno, né? Que ele está se preparando para o batismo, mas ele não morreu sem ser batizado. Então, obviamente, pela fé, ele recebeu a graça de Deus e, junto com a graça, as virtudes e os dons, etc. Tal. Mas, para dizer de um modo claro, nós recebemos as virtudes sobrenaturais no momento em que somos batizados. Isso com absoluta clareza e certeza. Então, essa pessoa que não é batizada, que nunca vai ser, por uma razão de incompreensão invencível, ignorância invencível, ela, de alguma forma, ela pode ver um tipo de virtude distante dessas que o senhor acabou de explicar? As virtudes naturais, com certeza, no sentido de que ela pode ser uma pessoa boa, né? Praticando as virtudes naturais. Agora, as virtudes sobrenaturais, elas chegam apenas com a graça de Deus. E essas que a gente vive a partir da graça de Deus, elas devem ser exercitadas? Existe uma virtude que pode ser amadurecida e a gente viver ela num outro patamar? As virtudes naturais, elas crescem com a prática. As virtudes sobrenaturais crescem apenas com a oração, né? É claro que a oração e os sacramentos, os meios sobrenaturais pelos quais nós obtemos a graça de Deus, né? Mas, como as virtudes sobrenaturais, elas estão, digamos assim, fundadas sobre as naturais, você não consegue praticar uma virtude sobrenatural sem exercitar uma virtude natural ao mesmo tempo, né? Então, é óbvio que mesmo as virtudes sobrenaturais, embora nós cresçamos nelas apenas pela oração, pela graça de Deus e assim por diante, elas requerem de nós uma prática. Então, nós crescemos simultaneamente nas virtudes naturais, na medida em que praticamos as sobrenaturais. Então, ainda que a oração, etc., seja, obviamente, um fato determinante para o crescimento dessa virtude, não se resume apenas do campo de vista sobrenatural. Quando o senhor diz praticar, quer dizer, exercitar aquilo que eu já aprendi de acordo com a minha vivência sobrenatural? Exatamente, porque a fé sem obras é morta, né? Então, as próprias virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, elas requerem de nós uma vida cristã que é muito mais alta do que a vida do homem natural. E exatamente por causa disso, nós estamos movidos por essas virtudes sobrenaturais a exercer todas essas virtudes num nível muito mais alto e, portanto, supõe o nível natural, né? É mais ou menos assim, o sobrenatural assume e eleva o sobrenatural a um nível que ele jamais chegaria por si mesmo. Mas isso, sem a graça de Deus, sem orações, sem os sacramentos, é impossível para o cristão atingir. O senhor falou de virtude e qualidade, né, no início da sua colocação. A virtude ela é uma qualidade moral?
Ela é uma qualidade moral, mas assim, porque esses termos, se a gente for tecnicamente bem preciso, eles precisariam ser melhor lapidados. Certo. Né? Então, por exemplo, nós dizemos assim, que as nossas potências operativas, né, a nossa inteligência, a nossa vontade, são qualidades inerentes ao ser humano. Né? Mas essas qualidades, elas são aperfeiçoadas por hábitos. E esses hábitos são essas disposições que fazem com que as nossas qualidades funcionem de uma maneira excelente. Né? Então a gente poderia distinguir as coisas de um jeito sempre cada vez mais preciso. Mas para dizer assim de um modo simples, assim como uma pessoa de casa pode entender, as virtudes são qualidades, ou seja, elas são especificações que me melhoram, que me aperfeiçoam. Certo. Padre, o que é o pecado original? O pecado original é uma ferida que está em nós desde o momento em que nós fomos concebidos. Né? Ele chama-se original porque ele é herdado desde os nossos primeiros pais, simplesmente pelo fato de nós sermos concebidos. Então, nós nascemos com o alejo do pecado original e ele é removido apenas pelo batismo. Claro, o batismo remove a culpa, mas restam ainda os resquícios do pecado original, que é aquilo que a gente chama de concupiscência, que é a nossa, uma espécie de inclinação para o pecado que qualquer ser humano pode observar que possui. Bom, no começo da nossa conversa a gente lembrou que o homem é dotado de liberdade. Mas se o homem nasce com o pecado original e é dotado de liberdade, esses conceitos não são contraditórios? Eles não são contraditórios porque nós temos uma liberdade que é real, ela não é fictícia, só que ela é uma liberdade ferida. Né? Ou seja, nós somos livres, mas é mais ou menos como um soldado que ele precisa lutar, só que ele tem a perna ferida, então ele manca. Né? Ele não vai conseguir exercitar aquela liberdade, a não ser com muita ajuda, né? Então, no nosso caso, só para não sair do exemplo que eu dei, é mais ou menos assim, um soldado ferido, ele pelo exercício, ele pode se tornar muito hábil, mas ele não vai se tornar perfeito. Ele só vai se tornar perfeito se houver uma graça, né? Que não apenas complete o que falta nele, mas cure aquela ferida. Então, a graça divina, ela nos livra da culpa, mas ela também, aos poucos, ela vai curando a nossa ferida. Na medida em que o homem se torna mais santo, ele vai se tornando cada vez mais um soldado hábil que vai agindo, digamos assim, sem o reflexo desse alejo. Mas isso não acontece de uma maneira simples. É necessário que a pessoa cresça muito, que ela tenha muita santidade, que ela vá percorrendo o caminho da santidade cristã até chegar ao nível heróico, e nunca fará isso sem sacrifício, sem muita mortificação, penitência, assim por diante. É um exercício de ascese para a vida toda. Para a vida inteira. Bom, e as paixões? O que são as paixões? As paixões são as repercussões emocionais que surgem em nós espontaneamente por causa das inclinações naturais que nós temos e que, digamos assim, alcançam ou não alcançam aquilo que elas querem assim, na realidade. Então, por exemplo, né, eu vou utilizar um exemplo muito simples. Todos nós temos uma inclinação natural, por exemplo, a vida social. Né? Nós queremos estar com alguém, nós queremos ter amizades, nós queremos conversar com pessoas. Isso é uma inclinação que está em nós. Mas, de repente, você não encontra ninguém para falar. Isso gera dentro de você uma emoção. Pode ser uma emoção de tristeza, ou se você encontrou alguém que você não queria encontrar, pode gerar uma raiva. São emoções que se desencadeiam em nós a despeito da nossa vontade, independentemente do que nós queiramos ou não. Elas acontecem em nós e elas chamam paixões, porque em latim, passiones remetem a isso, né? a algo que você
padece, que você sofre passivamente, é diferente das acciones ou ações, que é algo que você age, é algo que nasce da sua não apenas da sua vontade deliberada, mas de algo que você realmente faz, né? Do ponto de vista da ação, você pode ser um agente ou um paciente. Você pode agir ou você pode sofrer a ação de um outro. As paixões são movimentos que nós sofremos, são movimentos que nós recebemos a partir da interação entre as nossas inclinações e os estímulos, as respostas externas. Mas sempre de ordem externa, então? Elas são repercussões que se dão em nós. Elas são, digamos, movimentos que nós sofremos, que... eu não digo que elas vêm, né, elas vêm de fora, do ponto de vista que elas se dão fora de nós. Elas vêm de fora enquanto uma repercussão que vem da resposta às nossas inclinações, que alcançam ou não alcançam os seus alvos. Você pode dar um exemplo para a gente entender? Ou mais que um? Por exemplo, né, digamos assim, você está com fome e você tem comida. Então aquilo gera em você uma reação emocional de alegria, de satisfação. Isso é uma paixão boa. Você tem uma satisfação com isso. Você vai a uma festa e encontra aquela cunhada que, sei lá, te fez uma desfeita. Aquilo gera em você uma emoção de tristeza ou de aborrecimento. As paixões são essas emoções que elas se desencadeiam em nós quase que de uma maneira independente da nossa vontade. Então o senhor já deixou claro, não necessariamente todo tipo de paixão é algo ruim. Não necessariamente. Não necessariamente. Em que condição ela é ruim, por exemplo? As paixões, elas são ruins, em si mesmas, elas podem ser boas ou más. No sentido de que a gente diz assim que as paixões, elas são moralmente neutras, porque as emoções, os sentimentos, eles se dão de uma maneira involuntária dentro de nós. Mas elas podem ser boas ou más na medida em que a nossa vontade as escolhe ou não as escolhe. Então, entendi. por exemplo, se eu quero sentir raiva de você, então aí essa raiva ela se torna ruim, mas porque eu escolhi senti-la. Mas se essa raiva você provocou em mim, independentemente da minha vontade, essa raiva ela não é boa nem má. Ela será boa ou má na medida em que eu escolher tê-la ou não tê-la. Então, o desarranjo que o pecado causa em nós, o senhor disse que o pecado nos tira a culpa. O batismo tira a culpa do pecado original. Mas o desarranjo que o pecado causa em nós, a partir do pecado original e outros que vivemos durante a nossa vida, é aquilo que alimenta a concupiscência, por exemplo, que geralmente, ou em muitos casos, faz com que a gente não tenha uma resposta digna quando a gente se depara com uma dessas paixões? Bom, é basicamente isso, mas talvez dizendo de um modo um pouquinho mais assim, trabalhado, né? O pecado original, ele produz em nós o amor próprio desordenado, o egoísmo, esse amor que nós temos pelo nosso próprio ego, essa espécie de idolatria que nós temos por nós mesmos. Isso aqui é o que desordena a nossa percepção do mundo inteiro. Então, é aquilo que gera o que São João chama de tríplice concupiscência, né? Que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, está em 1 João 2,16, que é uma espécie de desejo desordenado pelas coisas, né? Uma revolta interior que existe dentro de nós, pela qual a nossa mente se volta contra Deus, a nossa carne se volta contra a nossa mente e os bens do mundo se voltam de algum modo contra nós. Então nós temos aí essas três tendências básicas, né? Nós nos revoltamos contra Deus pelo orgulho, a nossa carne se revolta contra nós pela concupiscência da carne, né? Pelo desejo do prazer imoderado. E os bens do mundo se revoltam contra nós no sentido de que nós queremos sempre, com avidez, por causa dos nossos olhos, a cobiça das coisas terrenas. Então, o amor próprio desordenado produz tudo isso em nós. Produz essas três fraquezas, essas três concupiscências, esses desejos desordenados. Mas a base disso tudo é o amor próprio, desordenado, né? Desequilibrado, surtado. Entendi. Apenas por uma questão de
de tempo aqui, que a gente está no programa de TV, e o tempo passa rápido. Seria interessante outros desdobramentos antes da gente chegar na questão que eu gostaria. Mas já vou pular para ela direto, que é justamente o seguinte ponto de vista. Bom, foi Deus que criou o prazer sexual. Então, o prazer em si só não tem nada de errado, porque foi Deus que criou. Essa desordem na sexualidade, que tem a ver com tudo que o senhor está explicando anteriormente, não é muito difícil da gente identificar. Mas, na prática, o que tem de errado, por exemplo, numa vivência sexual que não condiz com a moral católica, com o entendimento dos planos de Deus? Duas pessoas se amam, um homem e uma mulher se amam, porém, eles ainda não vivem o laço matrimonial. Eles, por exemplo, estão namorando apenas e cometem uma relação sexual. Por que é pecado? Bom, o caminho para a gente chegar à compreensão disso não é tão assim, não é tão curto, né? Mas para dizer assim de uma maneira bem pontual, né? Então veja, em primeiro lugar, o prazer sexual ele não é mal em si mesmo, mas ele pode ser desordenado na medida em que ele pode perturbar a nossa razão. Ou seja, nós não agimos por motivos livres, nós não agimos por motivos racionais, mas a nossa razão, digamos assim, é prejudicada, é impedida, é atrapalhada pelo prazer. O prazer ele acaba sendo buscado por si mesmo, sem dizer respeito, digamos assim, a todo o fim último do ser humano, a felicidade entendida como um todo, a Deus como nosso fim último. Quer dizer, a pessoa ela acaba se esquecendo de tudo isso para obter apenas uma diversão, utilizando o prazer como uma forma de distração, como uma forma de uma compensação pura e simples, né? Ora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente isola o prazer sexual da sua orientação racional? É quando nós fazemos com que a faculdade sexual, a faculdade, digamos assim, genital, ela não seja usada para gerar. Genital significa justamente, vem de generatio, de gerar uma vida, né? O prazer sexual ele não está ligado simplesmente a um uso lúdico, ele tem uma orientação intrínseca que é a geração da vida humana. Nós, seres humanos, nos reproduzimos justamente através do uso da nossa potência sexual. Ora, quando nós isolamos o uso da nossa potência sexual da sua função intrínseca generativa que está dentro dela, né, que ela está ordenada a isso, a produção da vida, ora, então nós já estamos pervertendo aqui o uso da sexualidade para uma finalidade meramente egoísta, meramente para a obtenção do prazer para si mesmo. Ora, veja, não tem sentido você gerar uma vida fora do matrimônio. Por quê? Você tem que gerar uma vida pensando no bem dela, pensando que ela tem que ser educada, pensando que ela tem que ser tutelada, pensando que ela tem que ser protegida por um pai e por uma mãe. Portanto, se um casal tem um ato sexual fora do matrimônio, então, além de estar isolando o ato sexual da sua função intrínseca à ordenação da vida, se não estiver fazendo isso, está privando aquela vida de um direito que ela tem. Então não tem muito para onde correr, né? O único lugar, o único ambiente em que o prazer sexual ele pode ser racionalmente praticado de uma maneira virtuosa é dentro do matrimônio. Qualquer uso da função sexual fora do matrimônio e qualquer uso que não preveja a geração da vida, ou que aleje, ou que prejudique a geração da vida, que obtenha simplesmente restringindo ao prazer meramente sensual, é como se você estivesse fazendo uma deturpação, você estivesse alejando aquele prazer, cegando aquele prazer, você está fazendo com que ele se torne apenas um uso do seu amor próprio, do seu egoísmo, um playground para a sua diversão. Dentro do matrimônio, né, não é difícil. Num curso de noivos, por exemplo, numa paróquia, algum telespectador de repente possa ter participado, esse assunto pode ter, quem sabe, aparecido lá.
quando a gente aprende que dentro do matrimônio, a união sexual ela tem a função de procriação, mas também de unir o casal, unitiva e procriativa. Está correto pensar assim, né? Sim. Então, o que tem dentro do matrimônio que permite essa união, não necessariamente numa relação sexual que vai gerar a vida, e que ela deixa de ter, por exemplo, esse desarranjo do pecado? O que tem dentro? O que acontece no matrimônio, numa relação sexual, para ser, por exemplo, em todas as ocasiões não pecaminosas? Obviamente, eu estou dizendo dentro do padrão... Claro. Não estou dizendo nenhuma loucura e aberração, né? Claro. Se o marido e a mulher, né, praticam o ato sexual sem voluntariamente cegarem aquela relação sexual, tornando-a infecunda, né, é uma ação lícita, mesmo que ela se restrinja aos dias em que a mulher, por exemplo, não estiver no seu período fértil. Mas é diferente, por exemplo, alguém que pratica continência periódica, quer dizer, alguém que procura ter relações sexuais nos dias em que a mulher está infértil, ou caso ela queira ter filhos, né, procure ter relação sexual no dia em que ela está fértil, algo desse tipo, né, não há nenhum problema nisso. Na verdade, o problema existe quando você voluntariamente torna aquela ação aleijada, ou seja, você a deturpa, você a deforma para que ela não seja fecunda e você comete um ato de contracepção e, portanto, faz com que aquela relação sexual seja apenas destinada ao prazer. Então, isso daqui já tirou a faculdade sexual da sua ordenação racional. Ela se tornou apenas uma fonte de satisfação e, portanto, já deixou de ser virtuosa. O parâmetro está sempre relacionado ao egoísmo, ao uso, ao olhar o outro como objeto? Em última análise, sim. É claro que a argumentação é muito mais sofisticada, mas, para dizê-lo assim, em termos rápidos, poderia dizer sim, porque todo pecado está ligado a um amor próprio desordenado. No final das contas, é isso. Uma relação homoafetiva, ela sempre é desordenada? Do ponto de vista sexual, sempre, absolutamente, porque ali não tem função, digamos assim, genitiva nenhuma. Então, a relação é puramente lúdica, é puramente uma relação de prazer, né? Do ponto de vista do ato sexual em si, ela não tem nenhum outro significado. Pode ser uma manifestação de afeto, mas não é um afeto que sexualmente está ligado à função generativa, que é pressuposta no ato sexual, porque o prazer sexual ele está intrinsecamente ligado à nossa função generativa. É desse modo que os seres humanos se reproduzem, né? Bom, a gente está em cima da nossa hora para terminar. Basicamente, a gente entrou em questões que demandariam um tempo maior para a gente desdobrar. Fica para uma próxima oportunidade, quem sabe uma outra vinda do senhor aqui. Mas, se o senhor, nesse um minutinho que falta, se o senhor tivesse algo a indicar ou orientar as pessoas que estão nos assistindo, seja do ponto de vista sexual, seja do ponto de vista moral como um todo, o que a igreja espera de nós, o que Deus espera de nós para a vivência, primeiro, sexual, mas não só, para uma postura de vida que condiz com o que Deus sonhou para nós? Olha, a Sagrada Escritura diz, né, Deus não vos chamou à impureza, Ele vos chamou à santidade, né? E a santidade é a união com Deus, né? Obviamente, nós não vamos conseguir obter a santidade se nós ficarmos sempre numa perspectiva como a das pessoas do nosso mundo de hoje em dia, que acham que o prazer está acima de tudo, que acham que, por exemplo, a satisfação sexual é a máxima realização do ser humano. Bom, dentro dessa perspectiva tão estreita, não tem praticamente sentido falar da união com Deus como nosso caminho de felicidade. Portanto, o que Deus quer é que nós cheguemos à união com Ele. Para o cristão, isso se dá, sobretudo, através da fé, da esperança e do amor. Temos que amar a Deus, temos que ter uma vida de oração, uma vida sacramental, procurar a união com Deus em todas as circunstâncias, sacrificando a nossa vontade, minando as forças do nosso amor próprio, sacrificando o nosso egoísmo e descobrindo, portanto, a riqueza da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós não temos mais tempo, infelizmente. Nos dê a bênção para encerrar, por favor, Padre José Eduardo. Pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e do Castíssimo Coração de São José, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Padre Eduardo, as pessoas podem te achar na rede social? Podem, tem meu Facebook, né? José Eduardo, simplesmente assim. Podem procurar lá e me seguir no meu perfil. Um perfil para te seguir, um perfil comum, não é uma fanpage? Tem uma fanpage, mas eu praticamente não uso, é mais o perfil pessoal mesmo. José Eduardo. José Eduardo. Geralmente, os padres no Facebook não aparecem como Padre José Eduardo, né? Então, o senhor colocou só o primeiro nome. José Eduardo mesmo, só isso. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado, né, pela sua presença. A gente sempre fica grato toda vez que o senhor vem aqui. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, continuar outras conversas interessantes como a de hoje. Agradeço a atenção e eu agradeço o convite. Muito obrigado. Valeu. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente volta com outro assunto interessante. Eu tenho certeza que estaremos aqui para conversar e aprender muito, né? Porque eu, por exemplo, aprendo muito aqui no programa. Eu tenho certeza que você aí do outro lado também não é diferente. A gente acaba aprendendo e mergulhando um pouco nesses mistérios, nessa beleza, a gente possa amar mais a Deus, servi-lo de maneira digna e como Ele merece, tá certo? Uma boa semana para todo mundo. Na semana que vem a gente se encontra. Um abração, até lá.